2, 3, 4, 9. Até que ponto a gente ainda pode acreditar em coincidência, galera? Nesse momento, tem uma galera que tá preocupada com um padrão muito estranho. 9 pessoas ligadas à NASA morreram, desapareceram em circunstâncias inexplicadas. O que tá acontecendo? É uma conspiração de verdade? É queima de arquivo? Os ETs estão passando o rodo? X9 morre cedo? Vamos descobrir que cientistas são esses, o que eles sabiam e qual pode ser a explicação pra esse chat sumiço. Vamos lá. Peter aqui! Assim, galera, ficção, ela tá repleta de histórias que existe, tipo, um segredo e alguém faz tudo pra abafar esse segredo, não é assim? Geralmente isso envolve dar sumiço das pessoas que sabem a verdade. A gente curte esse tipo de narrativa, tem todo um mistério pra você entender quem que tá por trás de tudo. O Watchmen tem essa estrutura, né? O Coração Satânico vai na mesma linha. Os Suspeitos tem isso também. Isso geralmente envolve um culpado escondido. Agora, isso acontecendo na vida real, aí é mais raro de ver acontecer. Mas é mais raro porque as pessoas não fazem isso, é mais raro porque a gente não descobre o que aconteceu. O caso que eu vou contar pra vocês é de arrepiar e tá dando o que falar. Qual é o segredo? Por que tantas mortes? Vamos investigar isso junto, ok? Mas deixa eu te contar uma coisa curiosa. Imagina que você tem um ativo valioso, né? Pode ser um imóvel, um comércio, um projeto. Vamos supor que você tem isso, ok? Só que para transformar aquilo em investimento de verdade, normalmente precisa vender, fazer sociedade, burocracia, abrir na bolsa de valores, né? Mas hoje existe outro caminho, tokenizar. Que é isso, Pedro? Quando você tokeniza um ativo, você transforma ele em partes digitais. Você reparte, transforma em pedaços. Isso faz com que aquele valor seja dividido em cotas que outras pessoas podem comprar. São frações, sabe? Não vai precisar botar milhões numa obra para investir nela. Ou seja, algo que antes era difícil de estruturar como investimento, passa a ficar muito mais simples de organizar. E você pode fazer isso com seus próprios projetos. Você tem um apartamento, tem um comércio, você pode transformar eles em ativos digitais também e botar grana no bolso. Quem faz isso é a Tokeniza. E vale a pena demais você fazer uma conta na plataforma do Tokeniza. O QR Code tá aqui na tela e o link também tá na descrição e no comentário fixado para você conhecer a plataforma. Corre lá e faz sua conta. Bom, galera, no dia 27 de fevereiro desse ano, a senhora Susan Wilkerson, ela viu o marido dela pela última vez. O marido estava conversando com um reparador que veio para consertar um problema na casa. Eram 10 horas da manhã. Uma hora depois, Susan saiu de casa e só voltou de tarde. Quando ela retornou, ela viu que a casa estava vazia. Nenhum sinal do marido. Até hoje, ele ainda não foi encontrado. O nome do marido era William Neil McCaslin, 68 anos, general da Força Aérea dos Estados Unidos. McCaslin estava fazendo tratamento para ansiedade e relatava alguns problemas de perda de memória recente. Isso eu até poderia te explicar o desaparecimento, só que todo o resto é muito estranho, galera. O McCaslin não era um general qualquer. McCaslin era o comandante do laboratório de pesquisas da Força Aérea Americana, o AFRL. No AFRL, McCaslin era um dos responsáveis por pesquisas envolvendo vigilância de objetos no espaço, rastreamento infravermelho e desenvolvimento de metais inéditos. Olha isso que eu tô passando para vocês. Ou seja, William Neil McCaslin era alguém que sabia muita coisa sobre projetos muito especiais. O que aumenta esse mistério é a forma como ele desapareceu. Susan Wilkerson chegou em casa e descobriu que o marido não levou o celular, não levou o smartwatch que ele sempre usava e não levou nem os óculos que ele precisava. Ele não foi de carro, ele não pegou uma bicicleta. Todos os veículos da família ficaram na garagem. Isso era estranho, ok? Bem estranho pros padrões dele. O general McCaslin também não deixou recado, não deixou um bilhete dizendo pra onde ia. Mas sabe o que ele levou? Uma bota de caminhada e um oitão. Sim, o general William Neil McCaslin saiu de casa armado com um revólver. Até agora as autoridades não sabem o paradeiro dele. A polícia tá confusa. Não existe sinal nenhum de violência na residência ou na região. Não encontraram nenhum corpo, nada. As pistas indicam que McCaslin saiu de casa por vontade própria, mas não queria ser localizado. Por outro lado, né, parece que McCaslin saiu preparado pro pior. O que realmente aconteceu? Olha, esse mistério poderia até passar batido pela mídia. Só que a mídia percebeu um padrão muito estranho. McCaslin era a 9ª pessoa ligada a pesquisas do governo que tinha sumido ou morrido no intervalo de 3 anos. Todos eles conectados de alguma forma. Bom, o general McCaslin supervisionava diretamente o projeto de pesquisa da doutora Mônica Jacinto Hess. Ela estava trabalhando na criação de uma nova liga metálica para ser utilizada em foguetes espaciais. A doutora Hess já tinha sido responsável pelo desenvolvimento do Mondaloy, que é uma superliga base de níquel. Esse Mondaloy é um componente-chave de sistemas de propulsão avançados que estão sendo pesquisados pela Força Aérea dos Estados Unidos e pela NASA. Olha a combinação. Bom, em 22 de junho de 2025, Mônica Jacinto Hess desapareceu enquanto ela fazia uma caminhada pelas montanhas e nunca mais foi encontrada. A doutora Hess estava com 2 amigos nessa trilha. Ela ficou um tiquinho para trás, coisa de 10 metros de distância. Um dos amigos virou para trás e percebeu que a Hess tinha sumido sem deixar rastros. Assim, fizeram buscas pelo local e não encontraram nada. Se ela tivesse escorregado, se ela tivesse caído em algum buraco ou coisa parecida, teria encontrado um corpo, certo? Mas não encontraram nada. O bagulho começa a ficar mais doido ainda quando a gente descobre que o general McCaslin também estava conectado com o Laboratório Nacional de Los Alamos de Pesquisas Nucleares. Bom, e aí a gente tem 2 aparecimentos na mesma época de pessoas que trabalhavam para esse laboratório. Anthony Chaves tinha 79 anos e tinha trabalhado no Laboratório Nacional de Los Alamos. Só que o senhorzinho já tinha se aposentado desde 2017. Mesmo assim,
Coincidência ou não, Anthony Chaves saiu de casa em 4 de maio de 2025 e nunca mais foi visto. Ele não levou o carro, não levou documentos, não levou celular, não levou nada. Ele só saiu e foi, ok? Bom, já Melissa Cássias ainda estava trabalhando no Laboratório Nacional de Los Alamos como assistente administrativa e um dia não apareceu para trabalhar. Era 26 de junho de 2025. Segundo a família, Cássias resolveu fazer home office naquele dia, olha isso. Só que isso não era comum, não era dela, entende? Não era um padrão dela. E pior, Melissa Cássias foi vista pela última vez numa rua que ficava a quilômetros de distância da casa dela. Cássias deixou o celular, chaves e a carteira em casa. Nunca mais foi vista. E atenção para as datas, vamos lá. 4 de maio, 22 de junho, 26 de junho. Anthony Chaves, Mônica Jacinto Reza e Melissa Cássias. Todos desaparecidos em circunstâncias enigmáticas. Todos ligados a projetos de pesquisa do governo, no intervalo de tempo muito curto. Ok, parece teoria da conspiração, mas até quem é do ramo ficou preocupado, né? Na época, Chris Wacker, um ex-diretor do FBI, ele alertou a imprensa. Ele falou o seguinte: a primeira coisa que você pensa é em potencial espionagem. Nossos cientistas são alvos há muito tempo. Pessoas que atuam em áreas tecnológicas que serviços de inteligência estrangeiros hostis desejam controlar. Este é o tipo de investigação que o FBI precisa assumir. Bom, o FBI assumiu essa investigação? Ninguém sabe. Se as autoridades federais estão no caso, bom, essa é uma informação que está totalmente em segredo, a gente não sabe. Bom, até agora a gente só falou dos desaparecidos. É nesse ponto que essa história fica ainda mais sinistra. Ué, daqui pra frente, a gente vai começar a falar de gente que morreu. Morte matada, inclusive, ok? Bom, o caso mais recente foi de Carl Guillaume, um astrofísico da NASA que trabalhava com sistemas de detecção por infravermelho. E aí, antes de morrer, Guillaume estava pesquisando asteroides que poderiam atingir a Terra. Curioso isso, né? Guarda essa informação. Guillaume, ele morava numa casa isolada, perto do deserto de Mojave. Quase como se quisesse se esconder de alguém, entende? Essa casa ficava numa cidadezinha tranquila, onde praticamente todo mundo se conhecia. Então foi muito estranho quando Guillaume ligou para a polícia no dia 16 de fevereiro desse ano agora. Ele ligou dizendo que tinha alguém tentando invadir a propriedade dele. Como? No meio do nada, né? Quando a polícia chegou, Carl Guillaume já estava morto. Ele foi atingido por um tiro de arma de fogo no tronco, a poucos metros da própria residência. E assim, não tinha outros sinais de violência, nada foi roubado do lugar. Aí a polícia encontrou um morador local andando com o rifle carregado e sem registro. Esse morador local foi preso como suspeito, mas acabou sendo liberado por não ter antecedentes criminais. Em circunstâncias normais, a gente poderia dizer que é um caso isolado, concorda? Mas a gente está falando agora, quinto nome envolvido com pesquisas espaciais que teve um fim trágico. A gente está falando de uma morte misteriosa 10 dias antes do desaparecimento do general McCaslin. Bom, em dezembro do ano passado a gente teve outra morte misteriosa, o assassinato do cientista Nuno Loureiro, dentro da própria casa dele também. Nuno Loureiro tinha nacionalidade portuguesa, mas era professor do MIT nos Estados Unidos. Ele era um dos principais nomes de pesquisa do plasma como uma fonte de energia limpa e infinita. Bom, dias antes de morrer, o Nuno Loureiro declarou o seguinte numa entrevista: a energia de fusão mudará o curso da história humana. É ao mesmo tempo humilde e empolgante liderar um centro de pesquisa que terá um papel fundamental para tornar esse futuro possível. Então, Nuno Loureiro é morto de uma forma muito estranha. Segundo a polícia, o cientista foi assassinado por outro português, chamado de Cláudio Neves Valente. Cláudio é o principal suspeito de ter provocado um tiroteio numa universidade nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas nesse atentado aí. Então, por um motivo que ninguém explicou, Cláudio viajou 50 quilômetros até a casa do Nuno Loureiro, especialmente para matar o cientista. Convenientemente, o atirador foi encontrado morto depois. Bom, supostamente Nuno e Cláudio estudaram juntos em Portugal e a ligação é essa, ok? Parece muito queima de arquivo. Então eu pergunto, o general McCaslin poderia ter percebido? Sabe, será que ele viu esse padrão e desapareceu? Ele ainda tá escondido, vive em algum lugar, esperando a poeira baixar? Quem também desapareceu só carregando uma arma foi um certo Steven Garcia. Esse quase passou despercebido. Steven Garcia não era cientista, não era general. Ele era um funcionário contratado do governo, mas ele era responsável pela custódia de bens nas instalações de uma fábrica de produção de componentes para armas nucleares. Bom, Steven Garcia simplesmente tinha uma autorização de segurança máxima e tinha acesso amplo, né, a todos os segredos nucleares da instalação. Se tinha alguém capaz de identificar o sumiço de componentes secretos, esse alguém seria ele, Steven Garcia. Bom, Garcia foi visto pela última vez saindo de casa a pé, sem dizer para onde ele estava indo. Ele só levou uma pistola. Chaves, celulares, carteira, tudo isso ficou para trás. Ele desapareceu em 28 de agosto de 2025 e não foi localizado até hoje. A polícia vasculhou a casa dele, vasculhou e-mails, mensagens e não encontrou nada que indicasse o que aconteceu. Steven Garcia só pegou uma arma, uma garrafa de água e saiu de casa para nunca mais ser visto. A imprensa foi atrás de aquilo, né? Quem procura acha. A mídia descobriu mais 2 cientistas da NASA que morreram de causas não divulgadas: Michael David Hicks e Frank May Wald. Bom, Michael David Hicks pode ter sido o primeiro da nossa lista, já que ele faleceu em 2023. Talvez ele não aparecesse nessa lista, exceto por um detalhe: Michael David Hicks trabalhou num projeto para desviar asteroides que poderiam se chocar com a Terra. Era a mesma linha de pesquisa do Dr. Carl Guillaume, né, que foi assassinado agora. Por outro lado, Frank May Wald morreu em julho de 2024 e era especializado em detecção de formas de vida extraterrestre. Bom, vamos imaginar que esses 2 últimos só morreram por causa de problemas de saúde, ok? Como a gente não sabe a causa da morte, né, como não teve autópsia,
coincidência, a gente poderia descartar. Mesmo assim, a gente fecharia com uma lista estranhíssima de 7 nomes. 7 é muita gente, ok? Muita gente, galera. Até o momento, nenhuma autoridade, ninguém se manifestou se existe mesmo uma conexão entre esses 9 casos. Tudo isso pode ser uma baita coincidência, Pedro? Pode, né, cara? Pode ser que sim. Mas também pode ser muita coisa que ainda precisa ser respondida. E eu já deixo agora as perguntas mais importantes. Quem seria o próximo? E se tudo isso estiver conectado a algo que a gente nem imagina ainda? Bom, se esse vídeo sumir, você já sabe por quê. Se eu sair de cá sem levar nada, vocês desconfiam, ok? Mas falando sério, cara, eu de verdade, eu quero sua ajuda. Pra você, é tudo coincidência ou tem alguém limpando o tabuleiro? Comenta aqui embaixo. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça junto. E ó, se você quer investir ou até tokenizar um ativo que você tenha, dá uma olhadinha na Tokeniza. O link tá aqui embaixo, o QR Code também tá aqui na tela. Escaneia, faz sua conta. Obrigado por esse vídeo. Ó, o mais importante é você se inscrevendo aqui, tocando aqui, ativando o sininho. Por quê? Porque aqui a gente não para. É sempre um vídeo atrás do outro sobre o universo nerdístico, universo de cultura pop, falando de mistérios, falando de universo, falando de vida, falando de super-heróis. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!